Psicologia do desenvolvimento da criança. Somente no século XX, com as observações sistemáticas do Piaget, que a ciência ela obteve dados de que a criança ela é um ser que pensa e organiza suas informações diferentemente do adulto. Se for pegar, por exemplo, a pintura Combate entre Carnaval e Quaresma, do Peter Bruegel, se eu não me engano, de 1559, deixa eu conferir aqui. Peter Bruegel, o velho, 1559. Vai se notar nessa pintura o quanto a criança era vista de um modo diferente, como se fosse um adulto mirim. E essa concepção mudou. O estudo do desenvolvimento humano ele é descrito como a investigação científica dos processos tanto de mudança quanto dos processos de estabilidade ao longo do ciclo vital, do ciclo da vida. Então não tem um momento objetivamente definível em que acaba a infância. O campo do desenvolvimento humano ele visa fazer descrições, explicações, previsões e até intervenções. Então, para falar sobre o que é o objeto de estudo da psicologia do desenvolvimento. O objeto de estudo trata do processo normal de desenvolvimento numa determinada cultura. Então, isto é o conhecimento das capacidades, das potencialidades, das limitações, das ansiedades, angústias mais ou menos típicas de cada faixa etária, dos possíveis desvios, desajustes e distúrbios que ocorrem durante o processo e podem resultar em problemas emocionais, neuroses, psicoses sociais como delinquência, vícios, problemas escolares como retenção, evasão, distúrbios de aprendizagens e até problemas profissionais. Então, o desenvolvimento humano ele investiga variáveis, não só cognitivas, mas afetivas, sociais, biológicas, em todo o ciclo da vida, fazendo uma interface com diversas áreas, como a biologia, a antropologia, a sociologia, a educação, a medicina, é interdisciplinar. Então, é preciso entender como as condições internas e também externas ao indivíduo afetam e promovem essas mudanças, né? Os aspectos culturais do desenvolvimento é muito importante. Discutir o impacto da cultura na infância é muito relevante, porque muitos padrões de pensar, de agir, de sentir são adquiridos na infância devido a ser um momento de fácil assimilação e aprendizagem. Então, ao enfocar os aspectos culturais do desenvolvimento, é comum surgir a pergunta se é o ambiente ou a genética que mais influencia no desenvolvimento humano. Mas não é mais uma visão dicotômica, do tipo um ou outro, mas um entendimento que há uma combinação entre esses dois fatores, eles são complementares, não se discute mais qual é mais a genética ou a mais social, são complementares, né? Então, vamos falar de influências normativas, influências não normativas e influências normativas que são relacionadas à idade. Então, o que são esses três, né? As influências normativas, elas são relacionadas com a história e com a idade, elas se separam. E tem as influências não normativas, que vai ser explicado também. As influências não normativas, por exemplo, elas são mais nítidas em um momento da vida, como no final da vida, quando alguns transtornos funcionais do cérebro terão melhor ou pior desempenho em decorrência do modo que o sujeito viveu. Isto é, se a pessoa fumou muito, bebeu muito, ou fez muita atividade física, então é chamado de experiência idiosincrática, ou seja, aquela que só o indivíduo passou, né?
As consequências vão se dar mais no final da vida, geralmente, por conta dos seus hábitos, né? Então, são as influências não normativas, que está também na psicologia do desenvolvimento. Ou seja, essa influência normativa é impossível de ser prevista em um momento determinado. Agora, a influência normativa em relação à idade, por exemplo, é saber que um bebê entre 6 meses e 9 meses, ele está em plena formação dos seus sistemas de apego e de cautela diante de estranhos. É uma característica dessa idade. Então, são influências normativas da idade, né? Então, se for colocar num gráfico e desenhar mentalmente esse gráfico, a influência normativa relacionada com a história, no começo da vida ela vai estar baixa. Então ela vai aumentando, aumentando. Chega na adolescência, ela estabiliza até na idade adulta, essas influências relacionadas à história. E na velhice ela decai um pouco, né? Mas não muito. Agora, o que as influências normativas relacionadas à idade? No começo da vida ela está muito forte, essas influências. E ela vai decaindo, chega na adolescência. Ela estabiliza e na velhice ela vai aumentando de novo. Ou seja, ao contrário da história. E as influências não normativas, se for colocar num gráfico, ela é muito fraca no começo da vida. Ou seja, daquele que eu falei dos hábitos. E ela só vai aumentando conforme a vida vai passando. Um outro fator são as influências normativas relacionadas à história, que eu não explicitei muito bem, né? O que seria isso? Elas afetam todas as pessoas que vivem em uma certa época em um determinado grupo social. Então, o conceito de geração está muito relacionado com esse tipo de influência, como, por exemplo, a chamada geração X, geração Y, geração Z, por exemplo. Geração X, por exemplo, que testemunhou a popularização da internet. Isso tudo vai influenciar também no desenvolvimento. Então, se for falar sobre gerações, temos o conceito depois da Segunda Guerra Mundial até os anos 60, ali, entre 1946, né? Depois da Segunda Guerra, e 1964, tem a geração Baby Boomers, né? Eles tinham característica de fidelidade à empresa que eles trabalhavam, o desejo de servir a uma única empresa por toda a vida profissional, extrema valorização da hierarquia, esse desejo forte de segurança, né? Por toda a insegurança do período social da época. E tem a geração X, que é de 65 até 77, e tem uma mediana valorização da hierarquia, uma maior abertura para mudanças na carreira, já começa ali a ter uma maior flexibilidade. E a geração Y, flexibilidade não seria a palavra, mas abertura, né? A geração Y, então, de 78 em diante, tem maior abertura ainda, né? Tem uma valorização das relações mais horizontais, nenhum apego à hierarquia, geralmente, e se manter a vida toda numa empresa, não tem muito apego a isso, né? Então, os fatores culturais costumam estar relacionados com o nível socioeconômico da família na qual a criança está. Então, geralmente, o fator econômico da família também influencia no fator cultural da criança. Isso porque o nível socioeconômico, em geral, ele delimita quais aspectos de uma cultura a gente vai ter acesso, né? Tem, por exemplo, a história do Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda. Ele era um jovem príncipe que vivia em um palácio sem conhecer a pobreza, a doença, a velhice. Então, o seu grande poder aquisitivo e de nobreza restringia a experiência dele de vida a uma pequena parcela de cultura apenas, né? Então, a cultura de um país, por exemplo, não é vivida de modo universal, havendo componentes que impactam mais alguns do que outros. Então, o nível socioeconômico ele se baseia na renda familiar e nos níveis educacionais e ocupacionais da família.
Então, tais níveis, eles interferem no tipo de lar, na vizinhança, na nutrição, na assistência médica, na escolaridade, afetando, portanto, a saúde e o desempenho cognitivo da criança, dependendo do nível socioeconômico. Então, as crianças pobres, elas são mais propensas a problemas emocionais ou comportamentais e ter o seu potencial cognitivo e desempenho escolar prejudicado. Então, em famílias pobres, os aspectos positivos que protegem as crianças, quais são os aspectos positivos de famílias pobres que podem, não só pobres, né, mas que podem influenciar na positividade das crianças e do desempenho delas? É a proximidade, a afetividade da família, né, dos pais para com as crianças, mas não só dos pais. Então, quem considera a riqueza como um fator de proteção por si mesma, precisa rever esse conceito. A riqueza nem sempre protegeu as crianças contra riscos. Isso ocorre devido à frequente pressão para alcançar sucesso e serem deixadas em casa sozinhas por pais muito ocupados, né? Então, temos a fase do desenvolvimento humano. O Erik Erikson, ele fala das fases do desenvolvimento cognitivo, mas que foi descrito por Piaget, e Papalha e Feldman fizeram um quadro sistematizado, dividido, das idades e do desenvolvimento físico, desde a infância até a adolescência. O que seria isso? Bom, no período pré-natal, que é desde o início da vida, né, desde a dotação genética que interage, já há uma interação com as influências ambientais, né, com grande vulnerabilidade a elas. Então, o crescimento ele é mais acelerado do que todo o ciclo da nossa vida. Então, o ciclo mais acelerado de crescimento é no começo da vida. Então, é quando ainda está no útero, né? Desde ali já se tem um crescimento, um desenvolvimento com as influências ambientais externas ao útero, né? Já na primeira infância, que é desde o nascimento até os 3 anos, né? Ao nascer, assim, o funcionamento dos sentidos e os sistemas corporais ocorrem em graus variados, mas as habilidades motoras se desenvolvem muito mais rápido do que em outra parte da vida. E na segunda infância, que é dos 3 aos 6 anos, tem um crescimento constante, proporções corporais já são proporcionais a de adultos, são pequenas, mas são proporcionais, né? E surge preferência pelo uso de uma das mãos, já o aumento da força física, a melhora das habilidades motoras físicas. E na terceira infância, que é dos 6 aos 11 anos, aí vai se tornando mais lento o ritmo de desenvolvimento. Mas há um aumento da força física e da saúde, mas aí o crescimento já começa a se tornar mais lento e chega na adolescência, já é um processo mais gradual. Então, muitas mudanças típicas da primeira e da segunda infância estão vinculadas à maturação do cérebro. Já na adolescência e vida adulta, as diferenças individuais e experiências de vida, elas passam a influenciar de modo mais predominante que a biologia, ou seja, no começo são fatores biológicos que influenciam muito. Depois são as experiências da vida, né? Então, o entendimento do desenvolvimento da personalidade também foi dividido em fases pelo pai da psicanálise, o Freud. Mas vale ressaltar que o Freud, os seus conceitos na psicologia do desenvolvimento da criança são meio batidos já, né? E às vezes visto muitos como retrógrados, mas visto também muito como importantes para alguns, pelo fato de que Freud não fez um estudo com crianças para falar do que ele falava, né? Ele atendia mulheres de classe média, alta, né? E fazia estudos sobre neuroses com seus clientes para falar sobre a infância deles, não necessariamente, às vezes tocava nesse assunto, mas não necessariamente fez um estudo com crianças para saber do que ele estava falando. Então, é apenas uma teoria, né,
que geralmente é considerada uma pseudociência ainda, né? Mas enfim, é importante falar porque faz parte dos estudos da psicologia do desenvolvimento. Então, a descoberta da sexualidade infantil ocorreu quando ele atuava na prática clínica, o Freud, investigando a causa e o funcionamento das neuroses. Então, o Freud sugeria que a maioria dos pensamentos e desejos eram reprimidos, sendo retirados da consciência por conterem conflitos inconscientes de ordem sexual dos primeiros anos de vida, ou seja, eles eram levados ao inconsciente. Então, embora o início dos conflitos psicossexuais tenham origem precoce, o desenvolvimento da sexualidade é longo e é complexo e só se completava na idade adulta. Então, no início da vida, o sujeito ele encontra o prazer distribuído pelo seu corpo e a localização vai se alterando ao longo do tempo. Então, tem a fase oral, que se estende do nascimento até aproximadamente os 2 anos, que a zona de erotização é a boca, que está ligada à sucção, ou seja, à alimentação. Depois tem a fase anal, entre os 2 e 4 anos de idade. E depois a fase fálica do órgão sexual e surge o comportamento exploratório de masturbação das crianças, né? Então, há um declínio no complexo de Édipo que é fundamental para a estruturação da personalidade da criança. Então, posteriormente, vem o período de latência entre 5 e 6 anos, que é caracterizado pela diminuição dessas atividades sexuais em nível de fantasia agora, né? Então, a energia libidinal ela pode ser canalizada para curiosidade sobre o mundo e formação dos valores morais. Então, a dissipação desse complexo é essencial para essa estrutura dessa personalidade e dessa formação de valores. Então, finalmente, na puberdade vem a fase genital, né, que o objeto de desejo passa a ser o outro. Mas a passagem pelas fases psicossexuais descritas por Freud, ela interage com aspectos culturais e sociais, né? O pensamento elisiano, por exemplo, do sociólogo Norbert Elias, ele é invocado para esclarecer uma nova configuração social, né? Ou seja, colocar também os aspectos culturais e os aspectos sociais nessas fases descritas por Freud. Que desde o século XX, em que novas regras proibitivas avançam na humanidade para conter comportamentos de cunho sexual em ambientes públicos, né? Os custos para as organizações e seus membros obrigam que cada indivíduo precise desenvolver um superego mais opressor para aspectos de manifestações de sexualidade em ambientes públicos. Então, mesmo que haja fases em que todos passam no decorrer do seu ciclo da vida, elas não são rígidas nem ocorrem da mesma forma. Para cada indivíduo vai ser de uma maneira diferente. Sobre neurociência, mudando um pouco de assunto, sobre a neurociência e a educação, sobre como o cérebro aprende na psicologia do desenvolvimento, o recém-nascido humano ele é extremamente imaturo quando comparado com o de outras espécies animais. Por exemplo, um potrinho, né, neonato, um bebê de um cavalo, de uma égua, né, por exemplo, ele já pode ficar em pé quando nasce, e o que só acontecerá com o bebê humano depois de vários meses de vida. Ou seja, o recém-nascido humano ele é extremamente maturo. Então, em compensação, o humano, né, o nosso cérebro, ele será capaz, ao final de sua maturação, de realizar uma série de funções que outras espécies não possuem, né? Um patinho recém-eclodido, ele não precisa que lhe ensinem a nadar. Ele apenas segue a pata-mãe e, ao entrar no lago, ele já executa os movimentos necessários.
Essas capacidades já vêm embutidas no seu sistema nervoso, né? E não é o caso da nossa espécie, cujo cérebro, embora planejado para desenvolver certas capacidades, necessitará de um aprendizado, mesmo para capacidades bem simples. Então, muitas pesquisas têm mostrado que a estimulação ambiental ela é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Animais criados em ambientes empobrecidos apresentam mais tarde um cérebro menos sofisticado, com menor quantidade de conexões sinápticas, né? Então, embora a privação sensorial e o ambiente empobrecido sejam prejudiciais, não está claro se é recomendável ou vantajoso o bombardeio também precoce de muitas informações ambientais. Então, tem que ter um equilíbrio. Agora, a linguagem falada, por exemplo, já é uma capacidade programada no sistema nervoso. Então, alguma aprendizagem parece ocorrer ainda no período intrauterino. Alguns estudos mostram sobre a linguagem, né? Agora, um filme que eu recomendo é O Garoto Selvagem, de 1969. É um filme muito bom, francês, e data, né, o filme de 1798. 3 caçadores, eles acham uma criança selvagem, né, que possui entre 11 e 12 anos, que é apelidado de selvagem de Aveyron, eu acho. Ele se alimentava de grãos, de raízes, ele não andava igual um bípede, não falava, não lia, não escrevia. Então o professor Jean Itard, ele se interessa pelo menino, que é levado para Paris, para determinar o grau de inteligência dele, ver como ele se comporta, né? O menino, desde cedo, ele foi privado de educação por não conviver com ninguém da espécie dele, né? Então, esse Itard, ele tenta começar a educar ele. Esse processo educativo é muito interessante de assistir. Não? Todos pensam que ele vai fracassar, mas com amor, com paciência, aos poucos obtém muitos resultados, né? E é interessante falar também, na psicologia do desenvolvimento, sobre a psicologia da aprendizagem, né? O interesse em observar de modo sistemático a criança, ele só ocorreu no século passado, com Jean Piaget, do que se tem registro, né? Agora, sobre a ciência da psicologia, no caso do estudo científico do comportamento humano, há visões filosóficas de que o comportamento ele é determinado unicamente pela hereditariedade e o ambiente, e chama-se isso de determinismo. E hoje em dia isso não é usado mais, porque, como eu havia dito, não só a hereditariedade, mas como os fatores, os aspectos sociais e culturais também são levados em conta. Então, contra o determinismo, há muitos posicionamentos contrários, porque vai contra a noção do livre-arbítrio, né? Com as escolhas que são feitas nas experiências de vida conforme o tempo vai passando. Para Skinner, por exemplo, da análise comportamental, para ele é impossível a previsão e o controle do comportamento humano. Só pode haver estudo científico do comportamento humano porque ele não ocorre por acaso, né? Então, é preciso admitir que influências externas incidam sobre a nossa vontade, gerando estranheza e desagrado, né? Vou beber um pouco de água, peraí. E o que eu quis dizer com isso? É muito difícil para alguns aceitar que influências externas influenciam a sua vontade. Isso gera estranheza e desagrado para alguns. Então, a explicação psicanalítica sobre nossas escolhas é que são predominantemente inconscientes, ou seja, haveria um determinismo inconsciente para nossos comportamentos. Se há um forte determinismo oriundo de conteúdos que não acessamos, inconscientes, há de fato livre-arbítrio? Esse seria o questionamento do determinismo, né? Ou seja,
Se o que determina nossas escolhas são fatores inconscientes que a gente não tem controle sobre, haveria de fato o livre-arbítrio. Então, o que é o objeto de estudo da psicologia? Seria a subjetividade. Então, o humano, ele passa a ser pensado cada vez mais como indivíduo, como único. E a noção de eu se fortalece, né? Então, algumas escolas psicológicas investigam o comportamento, outras a consciência, outras o inconsciente, outras a subjetividade, algumas mesclam esses outros fatores, né? E tenta ver de forma mais integral. Quanto à psicologia e à educação especificamente, a psicologia, ela propicia o desenvolvimento intelectual, mas não é só para propiciar o desenvolvimento intelectual a psicologia, mas também o desenvolvimento social e emocional do indivíduo. Então, a psicologia ela tem como dever auxiliar na reflexão sobre o que é a educação, né? A educação, ela tem um pesquisador que chama Sacristã, que ele fala sobre educação, e eu acho muito bonito a fala dele, que eu quero ler aqui. Peraí. Vou achar aqui, peraí. A educação contribuiu consideravelmente para fundamentar e para manter a ideia de progresso como processo de marcha ascendente na história. Assim, ajudou a sustentar a esperança em alguns indivíduos, em uma sociedade, em um mundo e em um porvir melhores. A fé na educação nutre-se da crença de que esta possa melhorar a qualidade de vida, a racionalidade, o desenvolvimento da sensibilidade, a compreensão entre os seres humanos, o decréscimo da agressividade, o desenvolvimento econômico ou o domínio da fatalidade e da natureza hostil pelo progresso das ciências e da tecnologia propagadas e incrementadas pela educação. Graças a ela, tornou-se possível acreditar na possibilidade de que o projeto ilustrado pudesse triunfar devido ao desenvolvimento da inteligência, ao exercício da racionalidade, à utilização do conhecimento científico e à geração de uma nova ordem social mais racional. Então, na escola sempre se valorizou a homogeneização e a padronização, mas com o advento do enaltecimento da inovação, da criatividade no mundo do trabalho, com grande desemprego estrutural ameaçando o empreendedorismo em alta, o modelo de educação tradicional ele precisou ser revisto. Então, enquanto homogeneidade leva ao mesmo, a diferença leva ao questionamento e à criação. Então, o desafio está em possibilitar a presença da diversidade, o que requer práticas educativas em que a diferença seja valorizada, que são características das escolas atuais. Então, quanto à psicologia e o desenvolvimento humano, um aspecto que ainda suscita muitas dúvidas sobre o desenvolvimento é quanto ao temperamento e à personalidade. Então, o temperamento e a personalidade não são a mesma coisa. O temperamento ele é de base biológica. Já a personalidade ela é a combinação entre temperamento, que é de base biológica, emoções, pensamentos, comportamentos, ou seja, é um leque maior, né? E quanto a padrões inatos de temperamento, ou seja, padrões que a criança já carrega no seu nascimento, geralmente se divide entre criança mais fácil, criança mais difícil, né? E criança de aquecimento lento, né? Que é um intermediário entre criança mais fácil e criança mais difícil. Ou seja, o que seria criança mais fácil? O humor não oscila com tanta intensidade, ela responde bem às mudanças, desenvolve rapidamente horários regulares, ingere novos alimentos com facilidade,
né, adapta-se melhor, aceita mais as frustrações, etc. Né? Os fatores que interferem no processo de aprendizagem, por exemplo, os fatores situacionais, vai falar também sobre acesso à internet, uso de mídias e tudo mais, se isso atrapalha ou interfere no desenvolvimento, isso vai ser falado também posteriormente. Eu vou falar primeiro sobre eu vou falar já sobre isso uma vez. Por exemplo, quanto à TV, né? A literatura, ela associa a exposição intensa à televisão ao atraso da linguagem, a dificuldade de interação social, a formação do estilo de vida sedentário e pouco estímulo à criatividade, né? Então, embora ainda controverso, os estudos indicam que o uso parcimonioso destas mídias, ou seja, moderado, diferente da televisão, quando celulares ou tablets ou alguma mídia que possa ter alguma interação, não ficar só olhando, ou seja, uma mídia que você está lendo um livro interativo no tablet, você pode tocar, exercitar, fazer jogos que estão relacionados ao aprendizado. Isso pode permitir interação, né, com o conteúdo. Essa interação pode contribuir positivamente para o desenvolvimento cognitivo, linguístico e motor fino infantil. Mas é relativo, né? Ou seja, tem que tomar cuidado com o uso exacerbado, principalmente da televisão, que a criança só fica ali olhando e não tem uma interação maior com isso. Então, se puder, né, mais disponibilidade de brinquedos e materiais de aprendizagem em casa para equilibrar esse tempo com a televisão. Agora, e-books bem projetados propiciam às crianças a aprendizagem muito bem, às vezes melhor do que livro impresso, quando ela pode ter interações ali na aprendizagem, com sons, com animações, com jogos, para distrair as crianças, para não reduzir a aprendizagem. Mas isso não exclui o fato dos livros impressos serem muito importantes também. Mas às vezes é importante também deixar a criança quieta, né? A importância e também a importância do adulto como mediador ali naquele processo. Então tudo é questão de equilíbrio. E um filme muito bom também, que fala sobre o desenvolvimento do processo de aprendizagem, é O Milagre, The Miracle Worker, né? Que em português ficou O Milagre de Anne Sullivan. Eu gosto do filme, assisti só o de 1962, que é muito bom, mas tem outras versões posteriores, mas eu recomendo muito o de 1962. A atriz ganhou até o Oscar na época, a Anne Bancroft, que foi ótima, e a atriz que fez a Helen também. Então é a história de uma menina que ela é cega e surda, e ela tem dificuldade de aprendizado, né? Obviamente a família não deu o devido processo de aprendizagem que ela deveria, e essa professora ela tenta ensinar Libras a ela, é muito interessante, é muito bonito, e a atuação é maravilhosa. Então, começar a falar um pouco sobre psicologia da educação, especificamente em relação à psicologia do desenvolvimento. Um número significativo de alunos tem dificuldade de aprendizagem e tem, ao mesmo tempo, dificuldades emocionais, dificuldades sociais, dificuldades de conduta. Então, são deficiências de habilidades sociais na definição de problemas específicos de aprendizagem, ou seja, o emocional às vezes está muito relacionado com a dificuldade cognitiva de assimilação de conteúdo. Então, a interação entre inteligência emocional
e desempenho acadêmico é real, né? São muito encontradas nos alunos, principalmente com ansiedade excessiva e depressão. Os problemas emocionais, eles costumam se manifestar na escola em forma de ansiedade ou de angústia, acompanhadas de manifestações de tristeza, choro, retraimento social, dificuldades de estabelecer relações satisfatórias, desinteresse acadêmico, dificuldade de concentração, mudanças no rendimento escolar e relação inadequada com o professor e com os colegas. Então, podem ocorrer psicoses infantis ou manifestações de situações conjunturais de estresse mais relacionadas com a vida cotidiana, não só escolar, mas cotidiana, familiar, social. Então, é importante reconhecer a responsabilidade de formar o aluno como cidadão também, não só ensinar o conteúdo que tem que ser ensinado, e contribuir para um clima escolar que seja favorável, priorizando os vínculos. Contribuir por meio do diálogo com o combate ao estigma dos transtornos. Então, evitar a segregação de alunos considerados alunos problema. Então, discutir abertamente o assunto saúde mental com os alunos, refletir sobre a dinâmica em sala de aula, ou seja, refletir o isolamento, os comportamentos agressivos, a violação das regras, e construir parcerias com as famílias para acompanhamento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tanto do ponto de vista emocional como da aprendizagem, né? Tem um equilíbrio entre o emocional e a aprendizagem. Então, sobre a psicologia no desenvolvimento humano em relação à aprendizagem, e aos animais outros que não os humanos, tem o que é chamado de imprinting. Por exemplo, tem nos patos, que é o processo que consiste em seguir a mãe. Ele ocorre durante um período crítico, que seria, no caso dos patinhos, logo após o nascimento, em algumas espécies, outras também. Em gansos tem muito também, ou seja, ele nasceu, viu a mãe, saiu do ovo ali, viu a mãe andando, ele já começa a andar, viu a mãe nadando, ele já começa a nadar, tudo ele imita, né? Então, mas não só na mãe. Tudo que está ao redor dele, ele tem às vezes esse imprinting, dependendo às vezes na ausência da mãe. Por exemplo, o exemplo mais famoso seria os filhotes de pato mesmo. Eles ficam fixados, ou seja, ficam apegados e seguem qualquer pato ou qualquer outro objeto que se move ou grasna, né, que esteja em volta dele 15 horas após ele sair do ovo. Então, se nada estiver movendo ou grasnando naquele momento crítico, talvez eles não se tornem fixados, mas se tiver, às vezes eles ficam fixados e tentam imitar. Então, será que esse imprinting, em algum momento da vida humana, também não estaria relacionado a algum comportamento da criança? Isso que a psicologia às vezes pensa, né, que pode acontecer. Então, quanto à maturidade, né, o desenvolvimento pleno da inteligência, ele foi estudado por Jean Piaget, né? A compreensão de inteligência para ele é um fenômeno biológico condicionado por base neurológica do cérebro e do corpo inteiro, sujeito a um processo de maturação do organismo. Então, ou seja, cada idade teria ganhos esperados e também limites esperados a esta idade, em específico, né, em cada humano. Então, é necessário que a criança já tenha habilidades motoras finas e boa orientação espacial, desenvolvida com jogos e brincadeiras, para depois conseguir entender a orientação esquerda-direita da leitura. O que ele quer dizer com isso? Não dá para ensinar multiplicação para uma criança sem antes ensinar o que é somar 2 mais 2, né? Ou seja, é uma coisa gradual, porque você fica às vezes falando, mas essa criança não aprende isso, mas será que ela conseguiu aprender a base disso antes?
tem que prestar atenção. Então, tem a grande contribuição desse biólogo suíço, que Jean Piaget era um biólogo suíço, foi especificar as formas de pensamento de cada momento, que ele chamou de estágio, né? Então, são os estágios do desenvolvimento da inteligência. Então, de 0 a 2 anos é o sensório motor. O bebê, ele manipula os objetos para estabelecer os fundamentos da realidade física. Então, esse estágio ele termina com o desenvolvimento da linguagem. De 2 a 7 anos é o pré-operacional. Então, as percepções das crianças, elas são capturadas pelas aparências imediatas das coisas. O que elas veem é real para elas. Então, elas acreditam, entre outras coisas, que objetos inanimados estão realmente vivos e que a aparência de uma quantidade de líquido muda, por exemplo, se muda de copo. Ou, por exemplo, se tem um copo pequeno e largo e tem uma quantidade de água ali, e tem um copo fino e alto e muda a água, ele pensa que o copo fino e alto tem mais água do que o copo pequeno e largo. Mas não necessariamente, né? Não é verdade. Agora, de 8 a 12 anos, tem o operacional concreto, ou seja, as crianças têm uma compreensão mais realista do mundo. Seus pensamentos estão em maior frequência com os dos adultos, contudo, eles raciocinam conceitualmente sobre objetos concretos, eles conseguem raciocinar, ou seja, sobre objetividade e concretude, eles conseguem ter uma racionalidade maior e não são ainda capazes de pensar, geralmente, abstratamente, de um modo científico. É só a partir dos 12 anos para cima que tem um modo de operação formal, que é o raciocínio hipotético, científico, plenamente adulto, né, em pleno potencial cognitivo humano que foi atingido ali. Então são avanços graduais, né? Para Piaget não há mudanças abruptas de uma fase para outra, porque para ele a natureza não dá saltos. Então, para Piaget, há um estágio que é posterior ao pensamento formal, que seria o pensamento pós-formal, que é um tipo exclusivamente adulto de inteligência, que envolve ser sensível em diferentes perspectivas e tomar decisões baseando em sentimentos interiores e estar interessado na exploração de novas questões. Mas, bom, isso vai ser falado de forma mais profunda depois, porque falam também que nem todos alcançam esse pensamento pós-formal. E eu vou falar mais profundamente dele nas considerações. Bom, lidar com o lado emocional dos alunos na escola é aceitar o aluno como uma pessoa integral e não focar apenas no seu desempenho acadêmico. Então, quando o ser humano ele é compreendido em sua complexidade, né, que é essencial. Então, ao analisar, por exemplo, o imprinting nos animais, questionou-se com seres humanos, né, se fosse relacionar os dois, se haveria um período crítico nos humanos para aprendizagens importantes, como a linguagem, né? Por exemplo, o que seria esse período crítico? Tem um período crítico para que a pessoa possa aprender. Se passar o período crítico e essa pessoa não aprendeu aquilo, talvez ela tenha dificuldade depois para aprender, porque tem a idade certa, às vezes, para aprender, isso que eles falam. Então, se houver um período cuja aprendizagem só pudesse se dar nesse intervalo restrito, pessoas cuja vida foi desfavorável não aprenderiam talvez depois. Ou seja, casos extremos de adolescentes sem linguagem que demonstraram que na espécie humana, ou seja, uma adolescente que foi privada de educação por maus tratos, ou não sei. Peraí, estava falando?
Tava falando de... Ah, tá. Casos extremos. Uma adolescente, por exemplo, que sei lá, foi uma adolescente que foi privada por maus tratos de aprender. Ela vai ter dificuldade depois de aprender muito mais do que se ela tivesse aprendido na idade certa. Isso que eu estava falando, né? Porque há períodos sensíveis ao desenvolvimento da linguagem que favorecem um aprendizado mais rápido e mais profundo. Então, mesmo depois desse período sensível, é possível aprender, mas com mais dificuldade, né? Agora, uma coisa que eu falei que eu ia falar depois, né? Que tinha falado do pensamento pós-formal do Piaget. Jean Piaget, ele descreveu 4 estágios do desenvolvimento cognitivo, que eu tinha falado, né? O sensório-motor, o pré-operacional, as operações específicas e as operações formais, que é dos 12 anos para cima, que é o pensamento hipotético, científico, tudo mais. Então, quais seriam as características desse pensamento pós-formal? Né? É um estágio posterior ao das operações formais. Então, ele permitiria que o subjetivo, o emocional e o simbólico fossem integrados aos componentes lógicos, analíticos e objetivos. Mas aí você fala, nossa, como você vai juntar subjetivo e concreto, emocional e lógica, simbólico e analítico, né? Essas 3 características básicas do pensamento pós-formal, elas foram descritas como: o que isso geraria, juntar esses 2 fatores? É um relativismo do conhecimento, uma aceitação da contradição e uma síntese entre elementos que são discordantes. Então, o que é o relativismo, né, como múltiplas verdades? E uma vez que o pensamento relativo ele aparece, a contradição ela é aceita como um aspecto natural da vida. Então, fenômenos aparentemente incompatíveis podem coexistir, é a contradição, né? E a síntese ou a dialética, né? Como eles assumem o relativismo e a contradição como aspectos naturais da existência humana, as pessoas que usam o pensamento pós-formal, elas podem integrar ou sintetizar conteúdos mentais contraditórios, né? Tanto cognitivamente quanto emocionalmente. Então, todas as ideias elas são comparadas e sintetizadas com seus opostos e com diferentes experiências. Então isso permite uma capacidade de raciocínio mais alta e mais flexível do que aquela que caracteriza o pensamento formal, né? Então quando você vê várias faces de uma verdade, verdades que não se batem, que se contrapõem, mas não necessariamente não são complementares, isso pode ajudar no desenvolvimento cognitivo. Então, embora seja verdade que as características definidoras do pensamento pós-formal se manifestem com mais frequência na idade avançada, nem todas as pessoas que se desenvolvem normalmente atingem esse período cognitivo para o Piaget. Então, hipotetizou-se, portanto, que o pensamento pós-formal ele é um estilo de raciocínio que consiste em um conjunto de habilidades metacognitivas que podem ser adquiridas após a maturação e não necessariamente num estágio de desenvolvimento. Um filme que eu recomendo também é o Como Estrelas na Terra, de 2007. O filme ele mostra um garoto que foi tratado com... Ele era tratado com muito desrespeito pelos professores, porque ele tinha muita dificuldade de aprendizado, né? E chegou um professor que reconheceu que ele tinha dislexia e mudou a abordagem de tratamento, uma forma mais humana, né? Mais didática com ele. E ele conseguiu aprender, e é muito poético o filme, muito, muito bonito, né? Eu recomendo. Enfim, é importante, para finalizar, falar sobre as teorias psicológicas na educação, né? Psicanálise, behaviorismo, humanismo e a Gestalt. Então, o behaviorismo, por exemplo, é a análise do comportamento que dá direcionamento para que a educação use mais o que é valorizado pelo aluno e diminua a ênfase na punição, que ainda é muito frequente.
O humanismo, por exemplo, observa que as relações elas podem ser curativas e podem possibilitar o desenvolvimento e o crescimento pessoal dos envolvidos. Então, com o humanismo fica explícito que relações sem autoridade, elas fortalecem a autonomia e o crescimento. Então, concordando em muitos aspectos com o humanismo, surge a Gestalt terapia, mas primeiro vai se falar do que veio primeiramente, que é a psicanálise. Embora Freud ele tenha feito vários comentários sobre questões educacionais, ele não desenvolveu sobre ela uma reflexão mais elaborada. Freud não pode ser considerado um pedagogo, né? O aparelho psíquico formulado por Freud, impulsionado pela energia que ele chama libido, cuja fonte está nas tensões biológicas, ou seja, esse aparelho psíquico ele é dividido para Freud em três, né? O id, o ego e o superego. O id ele é considerado o reservatório primordial da libido. Ele é totalmente inconsciente. É no id que residem os instintos. Então, cada instinto teria uma fonte nas tensões biológicas e uma finalidade de descarga em alguma atividade particular. E teria um objeto também que serviria para facilitar essa descarga em alguma atividade particular. Essa instância, ela opera de acordo com o princípio do prazer, que visa a eliminação da tensão. Então, o ser humano ele nasce apenas com o id, o lado biológico. Do id se separa uma outra instância, que é o ego. O ego está em contato com a realidade, por isso ele opera segundo o princípio da realidade. O ego trata-se de um agente avaliador, né, que seleciona inteligentemente a linha de comportamento que reduz ao mínimo a dor e eleve ao máximo o prazer. Então, a terceira estrutura do aparelho psíquico seria o superego, que é a última que vai se constituir. Então, o superego ele surge em consequência do contato com as realidades culturais. Então, ela funciona como aquele que censura o ego, né? A censura como uma instância psíquica que impede que um desejo de natureza inconsciente emerja na consciência e que possa agir fazendo com que o desejo surja de modo travestido ou disfarçado. Então, um desejo inconsciente tem seu conteúdo latente, secreto, disfarçado, quando surge a consciência por meio dos sonhos e dos atos falhos que ele fala. Freud ele contribuiu historicamente e inspirou muitos seguidores, embora algumas de suas ideias já são consideradas por muitos já obsoletas, né? Algumas limitações da teoria da formação da personalidade de Freud sobre o que chamou de desenvolvimento normal, porque ele não se baseou em uma população média de crianças, mas em seus clientes, principalmente mulheres de classe média alta. Então, Freud ele enfatizou a influência dos impulsos sexuais, as primeiras experiências familiares, e ele não considerou influências de cultura e da sociedade. Então, a compreensão importante, em compensação, teve outro importante psicanalista que foi o Erik Erikson, que ele destacou esse tipo de influência no seu olhar psicossocial sobre o desenvolvimento. Por que na psicanálise esse Erik Erikson ele foi importante? Porque ele levou em conta o social também e o cultural no desenvolvimento na psicologia, para o desenvolvimento. O que é a teoria do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson? Ela abrange 8 estágios durante o ciclo vital, o ciclo da vida. Então, cada estágio envolveria uma crise na personalidade. Vou só parar para comer alguma coisa que eu tô com muita fome. Nossa, meu notebook acabou a bateria aqui. Depois eu como, vou terminar aqui. Bom, então as crises de personalidade, né? O bebê, ele até os 18 meses, ele está no estágio sensorial. Então ele tem um sentimento de confiança versus a desconfiança básica.
Já na primeira infância, né, que é depois de 1 ano e meio até os 3 anos, ele está na fase do desenvolvimento muscular, que ele tem algum sentimento já de autonomia versus alguma vergonha e alguma dúvida. Já na segunda infância, que é dos 3 aos 5 anos, ele está na fase do controle locomotor, que é algum... Ai, olha quem está aqui. Seu Murilo Muriel. Meu filhinho da Tina, o mais elevado da casa, né, Murilo? Então, na segunda infância, dos 3 aos 5 anos, é a fase do controle locomotor. Então, tem um sentimento já de iniciativa versus um sentimento de culpa. Já na idade escolar, que é dos 5 aos 13 anos, é o período de latência. Então, tem o sentimento de engenho versus de inferioridade. E na puberdade, na adolescência, dos 13 aos 21 anos, é a fase moratória psicossocial, que é o sentimento de identidade versus a confusão de papéis. E o adulto jovem, dos 21 aos 40 anos, é a fase da maioridade jovem, que é o sentimento de intimidade versus o sentimento de isolamento. Já na meia-idade, dos 40 aos 60 anos, é a fase da maioridade, que é o sentimento de generatividade versus a estagnação. E tem a idade da reforma, que é para além dos 60 anos, que é a fase da maturidade, que é o sentimento de integridade versus o desespero. Então, isso para o Erikson, né? Então, isso é a definição de crises da personalidade. O Erikson ele dá especial importância ao período da adolescência, devido a ser uma transição entre a infância e a idade adulta. Os sentimentos vividos na primeira infância, eles são atualizados nos relacionamentos da vida adulta por meio da projeção. Então, uma situação que se manifesta nas relações dentro da escola, que era do passado, que se manifesta em projeção posteriormente, né? Então, um conteúdo acadêmico, ele atinge e nutre o desejo de saber de cada criança de modo diferente, porque é alimentado por uma história única. Então, cada criança, cada conteúdo vai atingir cada criança de modo diferente. Tal posicionamento, ele muda o modo como o professor encara o processo de ensino-aprendizagem, porque passa a encarar o coletivo de outro modo. A educação como uma preparação para as relações interpessoais, ou seja, não só passar o conteúdo, mas preparar para essas relações interpessoais. A importância do conhecimento da psicanálise na educação, porque tem a noção de introjeção e projeção. O que seria isso? É um processo de interação que foi dividido por Freud em 2 movimentos, né? Ou introjeção e projeção. No processo de introjeção, é descrito sobretudo na infância, a pessoa ela interioriza a imagem dos pais ou dos adultos que desempenham seus papéis, e essa imagem ela passa a constituir uma parte da personalidade. É a introjeção. Já a projeção é o indivíduo que lança nos outros as características que são indesejáveis para ele, que ele é incapaz de perceber nele mesmo. Ou seja, ele xinga a pessoa de uma coisa que é uma coisa que está nele mesmo. Essa é a projeção. E a introjeção, então, é quando a pessoa interioriza a imagem dos seus responsáveis. Então, quando atribuímos a alguém uma característica nossa, isso na projeção. A gente atribui a alguém uma característica que é nossa, que a gente é incapaz de perceber em nós, e a gente pode provocar o seu aparecimento na pessoa. Por exemplo, a gente fala que a pessoa está tendo sentimentos hostis. De tanto que a gente fala que a pessoa está sendo hostil, a pessoa não estava hostil, mas de tanto você falar que a pessoa está hostil, a pessoa acaba ficando hostil, né? Então, o que diz respeito ao educador é o nível mais consciente das relações interpessoais, muito embora haja também um determinismo inconsciente. Agora, passando da psicanálise para o behaviorismo, a palavra behaviorismo ela vem da palavra inglesa behaviorism, sendo behavior, comportamento. Então, o behaviorismo radical, por exemplo, que é um subtipo do behaviorismo, ele foi desenvolvido por Skinner
e visa construir uma ciência que foca no comportamento como dado a ser trabalhado. Seja o comportamento inconsciente, seja o cognitivo. Ou seja, o foco é o comportamento. Então, a obra principal, a ideia principal da obra skinneriana é de que na interação do organismo com o ambiente haverá como resultado o comportamento. Então, o comportamento ele poderá ter a sua frequência e intensidade aumentada ou diminuída conforme o sujeito interage com o ambiente, isto é, ambiente aqui entendido como ambiente social, físico ou biológico, né? Então, o termo condicionamento ele vai se referir à aprendizagem. E o processo de condicionamento operante, ou seja, de aprendizagem operante para o Skinner, ele também fala da importância dos reforços. Um organismo ele é reforçado, quando é reforçado, a sua probabilidade é maior, ou seja, quando na aprendizagem você tem reforços positivos que se repetem, a probabilidade é maior que aconteça. Quando eu fiz um pouco de psicologia, eu fiz só um pouco, a gente teve a aula sobre comportamental e a gente tinha ratos que a gente tinha que cuidar, né? Isso me incomodava muito, porque dava dó dos ratinhos e tudo mais, mas a gente não passava na matéria se a gente não trabalhasse com esses ratos. A gente tinha que ensinar os ratos a fazer várias coisas, apertar o botão para pedir água, apertar o botão para pedir comida, e etc. Tinha que condicionar ele a essas coisas. E entrava essa noção de punição e reforços positivos, reforços negativos, ou seja, apertou ali, dá um reforço, que ele vai saber se ele vai saber que se ele apertar ali, ele vai ganhar um reforço. Ou apertou em outro lugar, dá um reforço negativo para ele ver que se ele apertar aquele lugar, vai vir uma luz forte nele que ele vai incomodar. Ou seja, isso não é legal. A gente era obrigado a fazer esses experimentos para passar na faculdade, e tem até hoje. Mas não é todos os cursos de psicologia que tem. Então, o comportamento ele é resultado da interação para Skinner. O ser humano ele tem plenas condições de alterar o seu ambiente e, com isso, alterar o seu comportamento em um rumo que lhe seja favorável. Uma outra forma de consequência para o comportamento é a punição, como eu dei o exemplo da luz forte ali. Então, a retirada de um reforçador, a introdução de um estímulo aversivo, como a dor, tendem a levar o comportamento de fuga e esquiva. Então, o estudo em laboratório dos efeitos deletérios do excesso de punição fez com que a indicação para que todas as relações sejam pautadas no respeito e individualizadas. Ou seja, para o Skinner, ele concluiu que a punição ela não é um fator que contribui para o aprendizado. O importante é o respeito. E individualizar aquele respeito. Cada um é cada um. Então, o melhor modo de educar para Skinner é por meio do reforço positivo, pois nas interações em que predominam a adversidade, ou seja, o excesso de punição, as pessoas não se sentem livres e felizes. Então, por exemplo, o ratinho ele só aprendeu a comer, apertar o botão e comer, apertar o botão e ganhar água sempre que ele queria com os reforços positivos. Não foi com a punição que ele aprendeu, com a punição ele só recebeu dor, né? Então, as relações mais intensas e saudáveis são relações em que se reconhece e aceita as diferenças sem posição autoritária. Agora, do behaviorismo para o humanismo, o principal expoente do humanismo é, com certeza, o Karl Marx. E... deixa eu ver se está gravando. Ah, tá. Ele tornou-se doutor em psicologia, mas ele se interessava em ciências biológicas e físicas, era de uma família protestante conservadora, frequentou o seminário teológico, mas ele se tornou doutor em psicologia e atuou num instituto para crianças
cuja tendência de atendimento a essas crianças era freudiana, mas posteriormente o Rogers ele vai romper com essa abordagem. Em 1940 nasce a proposta teórica de psicoterapia, que Rogers ele vai nomear de psicoterapia não diretiva ou aconselhamento não diretivo. Então, depois que ele vai atendendo, ele passa a denominar de terapia centrada no cliente, mas depois ele muda de novo e fica a abordagem centrada na pessoa, né? Então, a teoria rogeriana, ela enfatiza as relações humanas. Então, busca resgatar o respeito pelo ser humano, a aceitação positiva incondicional, que se expressa na capacidade de aceitar a pessoa, os seus sentimentos e suas opiniões e confiar sem julgar. Então, é a crença nas capacidades da pessoa enquanto indivíduo, né? Tendo uma compreensão empática, uma capacidade de penetrar no universo do outro, tomando consciência dos seus sentimentos, respeitando o ritmo de descoberta de si mesmo, do indivíduo, fazendo com que o outro ele se sinta aceito, se sinta compreendido como pessoa na sua totalidade. Então, toda relação ela pode ser uma relação de ajuda, que facilita na busca da direção positiva. Então, os educadores eles procuram promover maior apreciação de si, uma maior expressão e uma maior utilização mais funcional dos recursos internos. A educação, então, ela deve ser marcada pelo foco na relação entre pessoas, não entre autoridade e aluno. Então, a ênfase humanista ela não se encontra no intelectual somente, mas no humano de forma integral. Então, o objetivo da educação não deveria ser apenas o aumento do conhecimento do estudante, mas também torná-lo consciente e autônomo para ele fazer suas próprias escolhas. As relações interpessoais significativas entre professor e aluno levariam no humanismo ao desenvolvimento das capacidades atitudinais, isso é, aperfeiçoar o ser como um todo. Então, o humanismo ele deu base para a abordagem Gestalt, né? O que seria a Gestalt terapia, né? É o desenvolvimento das potencialidades humanas de crescimento e criatividade. É marcante nessa abordagem a noção de humano como um ser que se autodetermina, que interage entre si e com os outros e é livre para fazer suas próprias escolhas. Né? Na Gestalt terapia, então, a preferência é o aqui e agora, e não o passado é a preferência. Eles querem promover o aumento da consciência da pessoa acerca do modo como seus processos psicológicos estão integrados. Ou seja, é a ênfase na compreensão da pessoa como um todo. Não se ocupa apenas com a cura dos transtornos, mas com o desenvolvimento do ser humano e com o seu crescimento. A noção gestaltista, então, ela defende uma educação progressiva, uma escola ativa, na qual são valorizadas a iniciativa, a originalidade, a atitude. Então, voltando ao humanismo, eles são muito parecidos, né? O Rogers, ele afirma que é pelo contato que se educa e que o professor ele deve ser um educador facilitador, uma pessoa realmente presente para os seus alunos. Ele sugere ainda a não padronização e a não universalização dos comportamentos, e sim a singularização e o respeito às diferenças. A relação aluno-professor deve transcender a sala de aula. O aluno precisa ser ator do seu processo de aprendizagem, refletindo, questionando, fazendo escolhas. O educador facilitador ele deve ajudar seu aluno a entrar em contato com seus interesses, seus objetivos, suas expectativas, incentivando a ser um agente da sua própria aprendizagem. Agora, quanto a comportamental, análise comportamental, tem uma frase do Skinner que ele fala que a falha nem sempre é um erro. Pode ser simplesmente a melhor coisa que alguém pode fazer em certas circunstâncias. O verdadeiro erro para ele seria parar de tentar. Então, para concluir aqui, a primeira e a mais famosa teoria psicológica seria então a psicanálise, cujas ideias difundiram a noção de que a infância é um rico momento de desenvolvimento da personalidade. O trabalho do professor ele se parece mais então como o do artesão e não como uma linha de montagem industrial. Então a análise do comportamento, quando ela se fundamenta no behaviorismo, por exemplo, o ser humano ele muda a si mesmo quando ele muda as suas condições de vida. Então, evitar ao máximo o uso de punição, o que ainda é muito comum no sistema escolar.
Então surge a psicologia humanista com Karl Marx, a importância das relações horizontais e autênticas para que os sujeitos desse encontro eles possam se tornar criativos e autônomos e abolir todo o excesso de autoritarismo. Então tem a Gestalt, né? Como foi dito, que é uma abordagem que é influenciada por ideias humanistas, mas se diferencia. O que ela se diferencia do humanismo, a Gestalt? Porque ela compreende que os conteúdos e o modo de agir depende da maneira como a gente percebe a realidade. A educação para Gestalt, ela precisa valorizar a criatividade, a iniciativa e a originalidade. Como filme da psicanálise, tem o filme do Freud, Além da Alma, de 1962. E sobre a psicologia do desenvolvimento da criança, é isso. Espero que tenha falado alguma coisa que seja interessante para a psicologia do desenvolvimento da criança.